Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai começar a falar agora sobre a urbanização no Brasil especificamente, tá ok? Então, o primeiro censo que foi realizado na década de 40 foi para dividir a população entre população urbana e o rural. E foi registrado que apenas 31,1% da população vivia nas cidades, ou seja, era um país basicamente que rural, né? Por, no caso, apenas, vamos dizer, 31%, né, da população está nas cidades. Com isso, ocorreu um processo de urbanização, né? E na década de 70, em 1970, o país ele se tornou um país urbano, ou seja, passou, né, mais de 50% da população vivendo nas cidades, ok? Então, ocorreu esse processo de urbanização. Né? Nos países desenvolvidos, a urbanização ela ocorreu, né, pouco a pouco, ou seja, em séculos. Né? Aqui no Brasil não, houve uma virada assim, né, basicamente da década de 40 até 70, né, um processo meio que rápido. Né? Então, em 3 décadas, o Brasil passou, né, de país rural para país urbano. Ok? Então, quais são as regiões do Brasil, né? Elas se diferenciam basicamente. Por exemplo, na região sudeste, 90,52% da população é considerada urbana, né? Vive em cidades. Já no centro-oeste, né, é de 86,73% da população. E assim vai sendo, né? No Nordeste, 69,4%, ou seja, nenhuma cidade, região, desculpa, brasileira é considerada região rural, tá ok? Todas elas já passaram desse processo de 50%, né? O país, a região considerada um pouco mais rural, mas nem tanto assim, é o Nordeste, que é com 69,4%, tá ok? Então, né, o processo no Sudeste e a metropolização ocorreu basicamente em duas cidades, que foi em São Paulo e o Rio de Janeiro, que trouxeram atividades industriais para essa região, e isso acabou, né, fazendo com que essas duas cidades se tornassem as primeiras cidades urbanas. Okay? E o que favoreceu essas duas cidades? Principalmente a infraestrutura, que veio herdada da época do café, o capital também adquirida através do café e também uma intensa população que já vivia aqui no nosso território, até mesmo, né, pela busca das indústrias, e fez com que essas duas regiões, né, se tornassem urbanas. Que ocorreram algumas mudanças, né, no caso a eliminação dos postos de trabalho, principalmente no campo, né, pela mecanização que ocorreu, né, nas décadas, né, no caso cada vez mais a atividade no campo está sendo mecanizada e isso faz com que vários postos de trabalho acabem não existindo mais, né, e até mesmo também pela atração da população rural para a região urbana através de melhores salários, né, uma condição, no caso, adquirir, né, um poder maior. E isso fez com que ocorresse o processo de êxodo rural, principalmente da região Nordeste, né, para a região Sudeste. Tá ok? Então, muitas pessoas vieram do Nordeste, vêm para a região aqui Sudeste em busca de trabalho. Né? E até mesmo, às vezes, por uma falta de oportunidade de trabalhar também no campo e vem para essa região em busca de trabalho nas indústrias. Okay? Então começou a ter uma expansão dos grandes centros urbanos, tá ok? Que é chamado basicamente de conurbação, da qual cidades crescem, né? E elas acabam se chocando. Aqui vou mostrar para vocês um exemplo, uma área urbana A e uma área urbana B, né? Com o passar dos anos, essas áreas A e B elas vão se crescendo, né, pouco a pouco, e acaba se juntando às vezes na área considerada C, ou seja, uma área que antigamente não era urbanizada e acabou se tornando uma área, né, até então urbana, vamos dizer assim, tá ok?
Isso ocorreu, no caso aqui no Brasil, com as cidades, né? Cidades, no caso, os estados do Rio e de São Paulo, que acabaram se chocando e tornaram algumas outras regiões, né, que eram consideradas, né, não urbanizadas, acabar, né, se urbanizando pelo choque, né, desses dois estados aí.